Bom dia, amigos. Mais uma vez estamos juntos para estudar a lição da Escola Sabatina. Projeto ES 3.0 online, Igreja Adventista do Fonseca. Para aqueles que ainda não fizeram a sua inscrição no canal, pedimos para vocês para se inscrever. Nós temos aqui sempre um estudo bacana para compartilhar com vocês. Então entram lá, faça a sua inscrição, dá um like, clica no sininho. Isso aí vai ajudar bastante a gente compartilhar coisas boas, coisas que vai ajudar na nossa vida, tanto espiritual como na nossa vida material aqui do dia a dia, tá certo? Hoje é quinta-feira, dia 28 de maio, nós vamos falar um pouco sobre a criação relatada nas Escrituras. É um tema bastante gostoso de se estudar pelo seguinte: quando a gente pega a Bíblia aqui em Gênesis 1, né, vem dizendo o seguinte: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era, porém, sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então, aqui na nossa lição, vem fazendo um relato onde mostra todo o período da criação, né? Onde nosso Deus ele criou esse mundo maravilhoso, onde colocou os seres humanos onde nós fomos criados à sua própria semelhança. E aqui nós temos 11 relatos descritos em Gênesis de 1 a 11, onde eu vou ler para vocês aqui os 11 tópicos, e depois nós vamos fazer a comparação com o que é dito no Novo Testamento, né? Porque o nosso título ele é bem sugestivo. Ele fala o seguinte: a criação nas Escrituras. Ou seja, então a criação não vem só falando no livro de Gênesis, ela vem falando também lá no Novo Testamento. Lá também nós temos relato onde nós vamos comparar aqui rapidamente, tá ok? Então nós temos a criação dos céus e da terra, falando de Gênesis, de 1 a 11. O capítulo 2 já fala da formação do homem e da mulher. O 3 vem falando, o capítulo 3 de Gênesis vem falando da queda do homem. Quando nós vamos para o capítulo 4, aí já fala de Caim e Abel e o primeiro homicídio, né? Quando teve ali a primeira morte relatada. Depois do capítulo 5 vem os descendentes de Adão. Capítulo 6 vem a corrupção do homem, e aí Deus manda o dilúvio. O capítulo 8 fala da diminuição das águas, né, do dilúvio, começa a baixar, a diminuição das águas do dilúvio, começa a baixar, e aí Noé solta os pássaros para ver se já tem terra firme ou não. Também, quando a arca ela consegue achar terra firme, isso ainda no capítulo 8. Aí Noé sai da arca, aí levanta um altar para Deus. E quando nós vamos para o capítulo 9, nós temos a aliança de Deus com Noé, né? Essa aliança nós sabemos que ali Deus prometeu que não iria destruir mais a raça humana, ou seja, essa terra, com água. E aí ele deixou ali a aliança dele um símbolo do arco, né? Que nós conhecemos como arco-íris. Que esse arco seria para Deus, né? Ele se lembrar da promessa feita a Noé. Nós sabemos que Deus não iria esquecer, né? Mas isso aí ele deixou para nós. Quando nós vemos assim uma chuva muito forte, né? Opa, o arco-íris aparece. E aí nós vemos que é a aliança feita com Noé lá atrás no dilúvio. Aí no capítulo 10 de Gênesis, continuando, vem falando dos descendentes dos filhos de Noé. E 11, vemos falando sobre a tragédia lá, né? Que acabou que o povo não acreditou lá da aliança de Deus com Noé, e acabou erguendo lá a Torre de Babel, onde deu aquela confusão toda, e aí foi onde as línguas começaram a ter os idiomas e dialetos diferenciados, tá certo? Então tudo que vem dizendo em Gênesis de 1 a 11, nós encontramos também falando lá no Novo Testamento, em vários livros, né? E aqui a lição vai até dizendo o seguinte: Jesus e todos os escritores do Novo Testamento se referiram a Gênesis de 1 a 11 como história fidedigna, né? Então, o que foi relatado lá no início, no livro de Gênesis, escrito por Moisés, Jesus e todos os escritores do Novo Testamento, muito tempo depois, confirmaram que é realmente uma história fidedigna, tá certo? E como nós podemos constatar isso? É só nós irmos lá em Mateus 19, 4 a 5, que vem relatando que no princípio Deus fez o homem e a mulher. Se nós formos em Marcos 10, de 6 a 9, fala de novo lá assim, ó: no princípio o homem e a mulher foi feito por Deus para se tornar uma só carne. Nós falamos já sobre o casamento.
Aí vamos para Lucas. Em Lucas fala sobre o assassinato de Abel. Lembra lá quando teve o primeiro homicídio que nós tivemos lá entre dos dois irmãos, Caim e Abel, lá no capítulo 4 de Gênesis? Aqui nós vemos que Lucas vem falando também sobre esse homicídio. Atos vem falando sobre vem falando sobre a criação, que Deus fez o céu e a terra e o mar, ou seja, reconhecer Deus como Criador, isso é muito importante, então foi relatado isso lá em Atos também. Aí nós vamos para Romanos. Romanos também mostra o poder e a divindade de Deus desde o princípio, né? Então, quando Deus criou lá o céu e a terra, em Gênesis 1, vem mostrando o poder de Deus como Criador. E aqui vem informando que realmente nosso Deus é um Deus poderoso. Aí vou pular aqui para Pedro, e Pedro já vem dizendo aqui sobre a desobediência que teve lá nos tempos de Noé, né? Nós vemos que Noé passou um grande período construindo a arca, e nesse período ele construía e pregava. Construía e pregava, e falava o que iria acontecer. E o que aconteceu com o povo? O povo desobedeceu, o povo não creu, o povo não acreditou. E o que aconteceu? Apenas 8 pessoas foram salvas, né? E isso acontece nos nossos dias. Muitas vezes a gente escuta algumas coisas aí nos alertando das coisas que estão acontecendo. Nós temos aí agora essa pandemia aí que está, infelizmente, ceifando muitas vidas. É muito triste e muitas vezes a gente acaba não entendendo o que está acontecendo, tá certo? Então, nós temos que acreditar, ler mais a palavra de Deus para nós estarmos antenados nos acontecimentos finais. E a última comparação que eu gostaria de fazer com os amigos é sobre Apocalipse 2,7, que lá vem dizendo o seguinte: ao vencedor darei de comer da árvore da vida, que se encontra onde? Se encontra lá no paraíso de Deus. E aí nós vemos que, lá em Gênesis, nós vemos que quando Eva pegou do fruto proibido, foi comer, que não era para comer e tal, nós sabemos que no Jardim do Éden tinha a árvore lá da vida, né? E aí vem aqui relatando no Novo Testamento que nós vamos ter o prazer, ou seja, todos aqueles que forem vencedor, né, terá o prazer de comer desta árvore. Então, amigos, acho que vale muito a pena nós reconhecermos que Deus é um Deus criador. É um Deus que, desde o início da sua criação, ele se preocupou com o ser humano. Ele se preocupou com cada um de nós, se preocupou comigo e com você. E para isso ele fez um plano. E nesse plano incluiu ele entregar aqui para nos salvar o seu próprio Filho, que morreu por todos nós lá na cruz do Calvário. Que nós possamos reconhecer esse poder desse nosso Deus maravilhoso. Um abraço a todos, que Deus seja louvado e que nós possamos sempre reconhecer que nós somos os seres humanos caídos e falíveis, mas Deus é um Deus poderoso e está pronto a nos abençoar, nos ajudar. Uma boa semana a todos.